Giovana, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, o nosso site é bem fácil, casanarrocha.com. Desde já quero deixar um convite para você. Amanhã às 20 horas nós teremos um culto de celebração, de bênção da parte do Senhor. Venha participar conosco, a nossa comunidade, na rua Doutor Camargo 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Se você for de longe, você pode assistir através do nosso facebook.com/pastor.gio, G-I-O. E o nosso site, como eu já falei, tem artigos, vídeos, áudios, vários materiais maravilhosos, cursos online de graça para abençoar o seu coração, tá bom? Então não se esqueça, nessa quarta, às 20 horas, culto na igreja Casa na Rocha. E hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre Marcos, o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como o servo fiel. Fiel como assim, pastor? Fiel aos propósitos divinos, à missão recebida do Pai, de ser o nosso representante na cruz do Calvário, de morrer lá no nosso lugar, de viver a sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição e a ascensão aos céus. Tudo isso para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre Marcos capítulo 7, o que contamina o homem. Nós vamos entender o que contamina o homem. Um abraço para Jaque, todos os nossos queridos irmãos, a Escola Alabança, a Rosângela também, de Paula Souza, nossos queridos irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos lá, Marcos 7, versículo 1. Preste atenção, versículo por versículo, nós vamos extrair lições valiosas para o seu coração. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que vieram de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, ou seja, ainda não haviam lavados, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal, além das camas. Interpelaram-no então os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Perguntaram eles. E respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E como tem gente assim, né, gente? Pessoas hipócritas, pessoas falsas, com uma falsa piedade, com uma religião apenas aparente diante dos homens, mas que o coração dessas pessoas está longe do Senhor. Tem gente que até honra a Deus com os seus lábios: eu amo a Jesus, Deus é meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, mas o seu coração está longe do Deus vivo. Como tem gente assim, com o coração desconectado com o céu, com o coração longe de Deus. A boca não está falando do que o coração está cheio, porque o coração está vazio, está alienado de Deus por causa do pecado, dos erros, das falhas, do julgamento precipitado, equivocado, assim como nós vemos nesse texto. Aí no versículo 7, Jesus continua dizendo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só, e tem muito isso, gente. As pessoas hipócritas, as pessoas legalistas, ou seja, que estabelecem uma lei sobre os outros que nem elas conseguem cumprir, exageradas, são os famosos santarrões, pessoas que se acham acima do bem e do mal, mais santos, mais puros do que os demais. Eles em vão adoram a Deus, não entenderam nada o que é a graça, o que é o Evangelho, o que é a compaixão, o que é a misericórdia, o que é a humildade, em olhar para o outro, não como você sendo superior ao outro, mas sim como o outro sendo coigual a você, reconhecendo o valor do outro, amando o outro, tendo compaixão do outro, tendo misericórdia do outro. Esses não entenderam nada o que é adoração
ao verdadeiro Deus, o Deus que é amor, o Deus que é compassivo, o Deus que é misericordioso. A Bíblia diz: ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E como tem gente assim, que inventa coisa que a Bíblia não fala, inventa situações que não se deve fazer, que nem eles conseguem fazer. Pessoas que estabelecem uma lei exagerada sobre si e um peso exagerado, uma lei exagerada sobre outros. Pedem que pessoas façam coisas que nem eles fazem, não conseguem fazer. Na verdade, todo legalista, todo hipócrita, todo religioso, mentiroso, enganoso, é alguém que é frustrado consigo mesmo e que de alguma maneira joga suas frustrações sobre outras pessoas, condenando, julgando de forma temerária, criticando, fofocando, falando mal dos outros. Irmão, não faça isso, não faça isso. O acusador dos santos é o diabo, mas o intercessor dos santos é Jesus de Nazaré. Se você quer entrar no clube do diabo, na equipe satânica, seja um acusador das pessoas, um acusador dos santos, dos filhos de Deus, das pessoas da igreja e assim por diante. Mas se você quer entrar no clube de Jesus, no grupo de Jesus, cujo cabeça, o presidente é Jesus de Nazaré, você vai ter compaixão, misericórdia, graça, amor e vai ser intercessor daqueles que erram, daqueles que falham. Até porque você reconhece que também é um pecador, que você é falho. Então, olha o que diz o versículo 8, Jesus ainda lidando com esses fariseus, escribas, religiosos da sua época. Ele diz: vocês negligenciam o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. O que Jesus está falando? Eles davam mais peso, mais autoridade para aquilo que os homens estavam falando, inventando, que não estava na palavra, do que a própria lei de Deus, do que a própria palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. Tudo que está na palavra vem de Deus, interpretada, claro, corretamente. Você não pode usar um texto fora do contexto para inventar um pretexto ou um ensinamento errado, não. À luz de toda a palavra de Deus, os ensinamentos ao longo da palavra de Deus, dentro da perspectiva bíblica, é aquilo que é correto, é aquilo que é doutrina de Deus, é aquilo que é certo e errado do ponto de vista do reino de Deus. Isso nós temos que levar a sério. Obedecer os mandamentos de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticá-la todos os dias. Mas aquilo que é tradição de homens, invenções de homens, exageros, legalismo, religiosidade aparente, a pessoa se achando santarrão, joga fora. Isso não tem valor nenhum espiritual. Não adianta nada guardar as tradições dos homens, negligenciando os mandamentos de Deus, é o que Jesus chama a atenção deles. No versículo 9, Jesus ainda diz: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. É claro que nós não podemos achar que toda tradição é errado. Não, existe a tradição cristã, por exemplo, que foi feita ao longo de 2000 anos. 2000 anos de ensinamentos, de doutrina, de tradição que foi positiva. Através da tradição do cristianismo, ao longo de mais de 2000 anos, nós temos o que hoje nós chamamos de teologia sistemática, que são os ensinamentos da palavra de Deus sistematizados para que possamos compreender melhor as coisas concernentes ao reino de Deus, a obra de Deus, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada, o que Deus diz sobre os anjos, sobre Jesus, sobre o pecado, sobre o homem, sobre a Bíblia, sobre a igreja. Isso é tradição boa, tradição cristã é boa ao longo dos 2 anos. Mas o que Jesus está chamando a atenção não é esse tipo de tradição cristã, que foi a revelação de Deus progressiva aos homens através de 2000 anos de história da igreja cristã e da doutrina cristã. Aqui ele está falando de exageros, de legalismo, de tradição que não está contida na palavra de Deus, invenções, exageros, legalismo, Por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso. São os julgamentos que acontecem dentro da igreja, por causa de vestimento, por causa da irmãzinha que você acha que não deveria ter se vestido desse jeito ou daquele jeito, questões de coisas banais, fúteis, que não levam a nada,
questões de usos e costumes, por exemplo, questão de uso ou não de maquiagem, de corte ou não de cabelo longo ou curto, se a mulher pode usar uma calça jeans ou não, tem que usar saia. Irmãos, tudo isso não está na palavra, é tradição de homens, é equívoco, é errado, é pessoas colocando na tradição de homens, dos exageros humanos, acima do mandamento de Deus, da palavra de Deus. Então siga a palavra. Tudo aquilo que está fora da palavra não tem valor espiritual, mas tudo aquilo que está na palavra eu preciso levar a sério, é o que Deus espera de mim como cristão. Versículo 10, Jesus continua dizendo: pois Moisés disse, honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Olha que sério que Deus fala aqui. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Acontece duas coisas: quando você honra o pai e a mãe, você vai ter uma bênção de Deus, uma bênção celestial de longevidade e de prosperidade. Quando você honra o pai e a mãe, independente se eles são bons, se eles são maus, pelo simples fato de serem teus progenitores, te colocarem no mundo, esse princípio é imutável da palavra de Deus. Honrar o pai e a mãe. E se eu por acaso fizer o contrário, eu não vou ter longevidade nem prosperidade. O contrário também é válido na Bíblia. Além de naquela época, no Antigo Testamento, a pessoa ser passível de ser punida com a morte, ele era apedrejado por todo o povo de Israel, quando desonrava o pai e a mãe. Imagina se isso houvesse hoje. É claro que isso é na época da lei mosaica, lá atrás, no Antigo Testamento, na época do povo de Israel. Imagina se tivesse isso hoje. Como nós vemos jovens, homens e mulheres desonrando os pais, metendo a boca nos pais, se rebelando contra os pais, se levantando contra os pais. Naquela época era punido com a morte. Aí Jesus continua dizendo: vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus está falando que os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os religiosos da época, eles arrumavam uma desculpa esfarrapada para deixar de ofertar na casa de Deus e não cuidar dos seus pais, desonrando e burlando uma lei de Deus, que é essa lei de honrar o pai e a mãe, né? E eles achavam que ofertando na igreja e desonrando o pai e a mãe, ou seja, não ajudando os pais, eles estão agradando a Deus. São duas coisas distintas, irmãos. Nós temos que honrar o pai e a mãe e também temos que ser generosos na casa do Senhor. São duas coisas que caminham lado a lado. Jesus chama a atenção mais para frente também, lá em Mateus 23, 23, que eles davam o dízimo, as ofertas de tudo, do cominho, né, dos temperos, de todos os detalhes do dia a dia, mas falhavam nas coisas básicas, como a justiça, a misericórdia e o amor ao próximo. Então são coisas que caminham lado a lado. Além de exercer a generosidade, a oferta, o dízimo na casa do Senhor, eu também preciso fazer a minha parte com relação ao cuidado dos meus, da minha casa, da minha família, dos meus pais, honrar os meus pais e também ajudar os próximos na medida em que as necessidades vão aparecendo diante dos nossos olhos. Então é muito importante isso, não invalide um mandamento do Senhor, colocando sobre ele qualquer tipo de tradição humana e invenção de homens. Nunca dê um peso maior àquilo que homens falam acima da palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade suprema sobre tudo e sobre todos, principalmente no contexto dos verdadeiros cristãos, ok? E Jesus vai falando mais sobre isso. Ele diz, convocando ele de novo a multidão, disse-lhe: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Lembre-se que eles estavam falando dos discípulos por estarem comendo sem lavar as suas mãos, mas o que sai do homem é o que contamina.
Ou seja, se nós não cuidarmos do nosso coração, aquilo que vai sair pela nossa boca, pelo nosso olhar, pelos nossos gestos, pelas nossas mãos, vai nos contaminar, porque o coração está corrompido, o coração está poluído. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração, ao mesmo tempo que pode ser uma fonte de vida, ele é enganoso e perverso, pode se corromper se nós não vigiarmos, se não orarmos, se não cuidarmos. E Jesus disse: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça aquilo que Jesus está falando. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas aquilo que sai do homem é o que contamina. O que é que tem saído da tua vida? O que é que tem saído de você, irmãos? Coisas boas, coisas positivas, você tem sido bênção na vida das pessoas, tem sido uma referência de um verdadeiro cristão. O que tem saído da tua boca? Palavrão, coisa errada, malícia, bobiça, besteira, fofoca dos outros, acusações contra pessoas, juízos temerários, crítica, pessimismo, negativismo. O que tem saído da tua boca, dos teus olhos, dos teus gestos, com o teu corpo? Tem saído coisas boas ou tem revelado um coração devasso, impuro, malicioso, apodrecido? Tem muita gente que é assim. Infelizmente, a boca fala do que o coração está cheio. Se a tua boca no falar é apodrecido, vive falando palavrão, malícia, bobiça e besteira, é porque o teu coração já está tomado pelo mal. O que contamina o homem é o que sai do homem. O que sai do homem é o que contamina. Por quê? Porque revela o estado do seu coração. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos, no versículo 17, o interrogaram acerca da parábola. E no 18 ele diz: então lhes disse Jesus: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Jesus está falando: olha, não é a sujeira, não é o pó, não é o não lavar as mãos, não é aquilo que eu como, não é isso que contamina o homem, é aquilo que sai de um coração desalinhado com o céu, um coração que não esteja conectado com Deus, só vai fazer besteira, só vai poluir a si mesmo e as pessoas ao seu redor. 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, ou seja, aquilo que nós comemos entra em nós e depois sai pelas fezes, lugar escuso, no banheiro. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Deus considera puro hoje, na dispensação da graça, através de Jesus, puro todos os alimentos. No versículo 20 dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. O que tem saído de você, irmão? Não é o que tem entrado, é o que tem saído de você. Revela o estado do seu coração. 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o homicídio, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do homem e contaminam o homem. Ok? Maus desígnios, ou seja, desejos maldosos, prostituição, que é a imoralidade sexual, o sexo ilícito fora do casamento, os furtos, roubar coisa dos outros, o homicídio, que é matar alguém, tirar a vida de alguém por motivo fútil e banal ou violência, o adultério, que é pular a cerca, ser infiel com o nosso cônjuge. Que mais? A avareza, que é o amor excessivo ao dinheiro, a idolatria pelo dinheiro, apego a coisas materiais em detrimento de pessoas, em detrimento da sua vida espiritual. Malícias, que é a maldade através do falar, visando derrubar outras pessoas ou se envolver sexualmente, ou falando maldade, coisas, obscenidades para as pessoas. O dolo, que é o engano, enganar, lesar as pessoas. A lascívia,
que é um desejo desenfreado, descontrolado na área sexual, alguém que não se contém, alguém que não tem domínio próprio na área sexual com relação ao seu corpo, a inveja, querer a vida do outro, ficar invejando o que o outro tem, achar que aquilo que o outro tem é eu que mereço e não o outro. Isso é inveja, irmão. Isso é carnal, é pecaminoso, é errado. A blasfêmia, que é falar algo sobre Deus que não é verdade quanto ao caráter de Deus, falar equívocos acerca de Deus, né? Por exemplo, dizer que Deus é mau, isso é uma blasfêmia, porque Deus é bom. Dizer que Deus é injusto, isso é uma blasfêmia, porque a Bíblia diz que Deus é justo. A soberba, outro pecado mencionado aqui, que brota do coração corrupto, a soberba, o orgulho, a prepotência, que é o pai de todos os pecados. Irmão, se você for em todo pecado, na raiz dele, o que você vai chegar? Na soberba, no orgulho, na prepotência, altivez, jactância, tudo a mesma coisa, são palavras sinônimas que significam a mesma coisa, a soberba. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Quem se exalta, Deus abaixa, e quem se humilha, Deus exalta. Seja humilde, não soberbo. E por último, a loucura. Tudo que o diabo quer, que você seja louco, desvairado, não seja reflexivo, não pense, faça as coisas sem pensar, faça as coisas de forma impulsiva, sem meditar, sem agir com prudência, nem com sabedoria. Loucura. É tudo que o diabo quer, que você viva uma vida louca, como dizia o Rick Martin, viva uma vida louca. É tudo o que o diabo quer, porque ele sabe que na loucura a gente só faz besteira, só faz atos impensados, com consequências amargas, terríveis, que vão trazer consequências, semeadura, colheita amaldiçoada sobre a nossa vida. Então não se deixe levar pela loucura. É tudo que o diabo quer, promover loucura. E Jesus termina de forma esplendorosa, versículo 23, ora, todos estes males, Jesus está dizendo que tudo isso que nós mencionamos, desígnios maus, prostituição, furtos, homicídio, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura, todos estes males vêm de dentro do homem e contamina o homem. Então não se deixe contaminar, irmão, não se deixe poluir, não se deixe corromper, se guarde no Senhor, viva uma vida com Deus através das 6 disciplinas espirituais: a oração, a meditação na palavra, a adoração, o jejum, a comunhão com a igreja local, com a sua comunidade de fé, com os irmãos e, em 6º lugar, servir as pessoas, servindo o próximo. Através dessas 6 disciplinas espirituais, você vive uma vida devocional com Deus, conhece mais a Deus, se sente usado por Deus, abençoando a vida de outras pessoas, cresce e floresce no Senhor. Vigia, meu irmão, guarde o teu coração. Não é as coisas de fora que contaminam o homem por dentro, são as coisas que brotam de dentro do coração que contamina todos os homens. Que Deus fale ao seu coração através dessa palavra. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas assim como você, tá bom? Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Não esqueça, se você sentiu no coração o desejo de semear nesse ministério, aqui embaixo tem um link de como você pode fazer isso, lançar a sua semente e se levantar em Deus como um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos comprando os ar-condicionados aqui da igreja, estamos fazendo um movimento aqui para que possamos comprar esses equipamentos. Então participe conosco, nos ajude a comprar os 2 ar-condicionados de 60 mil BTUs para a igreja Casa na Rocha. Que Deus te use para semear, para ofertar, para de alguma maneira exercer generosidade e abençoar uma linda igreja local como essa que nós estamos aqui ministrando para você. Você pode fazer parte desse projeto lindo que é essa igreja. Você pode vir estar conosco, acompanhar aquilo que Deus está fazendo e através das nossas redes sociais ouvir palavras abençoadas ao seu coração, e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, você também se torna uma ponte de amor, porque às vezes tudo que uma pessoa precisa ouvir
está num videozinho, está num devocional, está em algum ensinamento bíblico, como nós aprendemos hoje, tá bom? Não seja legalista, não seja crítico, não seja pessimista, não seja alguém que se acha santarrão, mas que realmente não vive a verdadeira santidade de Deus. A palavra de Deus tem primazia, a tradição dos homens está lá para baixo. Não liga para aquilo que não está na Bíblia, mas aquilo que está na Bíblia vai fazer toda a diferença na sua vida, porque a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras, é viva e eficaz, tem a vida de Deus e é eficaz porque funciona. Se você colocar em prática, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, tá bom? Quero terminar orando por você, feche seus olhinhos. Se você tiver qualquer pedido de oração, necessidade, escreva aqui embaixo. Nós estaremos amanhã orando por você no nosso culto de oração. Nós temos um momento de oração toda quarta-feira às 2h30 aqui na igreja. Se você quiser vir aqui participar conosco, orar, dobrar o joelho, interceder juntamente com os guerreiros de oração da Igreja Casa na Rocha, venha participar toda quarta-feira às 2h30 da tarde, tá bom? O endereço e a descrição está aqui embaixo. E à noite, às 20 horas, nós temos o nosso culto aqui. Espero encontrar você. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa palavra com ensinamentos tão maravilhosos, preciosos, que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Obrigado pela tua palavra. Em Marcos capítulo 6, nós aprendemos de 1 a 23 hoje, onde nós aprendemos aquilo que realmente contamina o homem de dentro para fora, que é um coração que esteja desalinhado com o céu. Não são as coisas de fora que contaminam o homem, mas sim aquilo que sai lá de dentro do nosso coração, revela como nós estamos espiritualmente. Ajuda-nos a termos um coração conectado com o teu coração, com a tua palavra, com os teus princípios, com os teus mandamentos. Que o teu Espírito Santo elimine esses pecados mencionados nesse estudo da nossa vida. Nós nos rendemos ao Senhor, não queremos ter parte nenhuma com o pecado, com o erro, com a falha moral, com pecados, erros e falhas, Pai. Queremos viver em arrependimento, em quebrantamento, na tua presença. Opera milagres, maravilhas, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, traz a resposta, milagres financeiros aconteçam. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles que através da sua generosidade têm semeado e ofertado nessa obra linda que o Senhor está fazendo. Nós te pedimos isso de todo o coração. Faz uma linda obra em cada família, em cada casa, em cada vida. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você que chegou agora no final, volte esse vídeo e assista por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.